A cada dia, 130 mulheres são estupradas no Brasil. O número é assustador, mas ainda não representa a quantidade real de vítimas dessa violência. Isso porque há ainda muito medo de denunciar e até mesmo dúvida do que pode ser considerado estupro. Então preste atenção nessa reportagem. Ele me batia até eu cair no chão e continuava me chutando, enfim, eu sabia do que ele era capaz. Essa mulher, que não quis ser identificada, foi vítima de violência sexual ainda na infância. O padrasto abusava dela dentro de casa. Agressivo, ele ameaçava a todo momento. Por falta de informação mesmo, eu achava que era normal o que acontecia comigo, então eu demorei um pouco para perceber que aquilo não era certo e poder conversar com alguém, com um adulto, no caso que foi a minha mãe na época. Foram 5 anos até que ela e a mãe denunciassem o agressor à polícia. No entanto, durante o processo, a mãe da vítima pediu para que o caso fosse arquivado e decidiu perdoar o marido. A primeira vez que eu contei pra ela o que aconteceu, ela foi tirar satisfação com ele e houve uma briga e ela acabou perdoando depois de um tempo, porque ele falou que não faria mais. Então, pra ela, isso foi suficiente. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é vítima de estupro a cada 9 minutos no Brasil. Em Santa Catarina, os números também assustam. O levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado revelou que, de 2010 a 2018, mais de 25.400 mulheres registraram boletim de ocorrência por tentativa de estupro ou estupro consumado. Desse total, 24.071 viraram inquérito, mas só 21.995 foram encaminhados à Justiça de Santa Catarina. Ou seja, pelo menos 13,5% dos casos sequer foram julgados. Mas o que muita gente não sabe é que o estupro não se caracteriza apenas pelo ato sexual. Um beijo forçado, até mesmo uma cantada de rua, por exemplo, podem caracterizar o crime. Dependendo do caso concreto, o aplicador tem que analisar se aquele caso é um estupro ou uma importunação sexual. Por exemplo, o STJ, em 2016, julgou que a conduta praticada pelo agente, que imobilizou um adolescente de 15 anos, jogou essa adolescente ao chão, imobilizando-a com os joelhos para roubar um beijo, foi qualificada como estupro qualificado. A pena de crime de estupro pode chegar a 30 anos, conforme as características do crime. Em 2009, uma alteração do Código Penal brasileiro passou a considerar que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso, como estupro, um crime inafiançável. Temos a primeira qualificadora, que a pena vai ficar entre 8 a 12 anos, certo? No caso de lesão corporal de natureza grave, conjugado com estupro, bem como no caso da vítima ser menor de 18 e maior de 14 anos. E também temos a pena de 12 a 30 anos no caso de morte. Por que a vítima menor de 18 e maior de 14? Porque quando a vítima é menor de 14 anos, nós saímos do estupro e vamos para um outro delito, que é o estupro de vulnerável. Muitas mulheres deixam de prestar queixa na delegacia por medo ou até mesmo por vergonha de relatar a violência sexual. Nós costumamos ouvir essa vítima em uma sala separada, para que outras pessoas não ouçam o seu relato, bem como ela se sinta mais à vontade para expor tudo o que realmente aconteceu. Segundo esta psicóloga, a informação é a principal ferramenta para incentivar a denúncia e o apoio às vítimas é fundamental. É muito importante também que o sujeito possa ter o apoio da família, né, dos amigos, das pessoas próximas, porque eles são uma peça importante para que a pessoa consiga recuperar a autoestima, né, para que essa mulher consiga voltar a ter saúde mental, a ter qualidade de vida. Então, além do tratamento, é importante que ela se sinta acolhida e, além de que ela consiga entender ao longo desse processo que a vítima nunca tem culpa. O drama vivido pela mulher que mostramos no início da reportagem se tornou uma missão. A advogada, ela agora ajuda outras vítimas e incentiva-as a não se calarem. Tem que denunciar, porque uma coisa que eu faria se eu pudesse voltar lá atrás, onde tudo começou, eu não teria parado na primeira tentativa. Tudo bem, eu falei com a minha mãe e não deu certo, mas eu falaria com minha tia, minha avó, com uma professora, com uma amiga, com qualquer pessoa. É tanta facilidade que a gente tem que eu acho que não pode escalar mesmo.
Como foi dito aí na reportagem, no caso de uma filha que conta para a mãe, um filho também, porque esse tipo de situação acontece com meninos e com meninas, né? Na infância, principalmente. Uma vez que você é mãe, madrasta, sabe desse crime e acoberta ele, você está sendo conivente. Isso é um crime também, né? Agora, vai perdoar o pai, o padrasto. Pelo amor de Deus, gente, aonde que isso é uma coisa normal? Não é. Se você sabe que uma criança está sendo violada, é seu dever, porque enquanto adulto você tem o dever, a responsabilidade sobre a criança. Quer dizer, ela está aí, ela é vulnerável. Se ela te contou uma situação como essa, muitas vezes isso acaba nem acontecendo, né? Às vezes é na escola que acaba se percebendo esses sinais quando a gente fala da criança. Então, o primeiro passo é justamente buscar ajuda nesse tipo de situação. Agora, ao longo de toda a adolescência e vida adulta, aí, quando a gente fala em estupro e nas mulheres, é o tipo de situação que acontece que muitas vezes, como foi dito na reportagem, a mulher não sabe identificar que de fato sofreu uma violência sexual, né? E até que ponto que aquilo ali foi ou não foi uma violência sexual. Então, é importante que a mulher esteja atenta, que saiba, que busque os seus recursos. Muitas vezes, as mulheres que buscam aí legalmente, juridicamente, os seus direitos, acabam tendo as portas fechadas e isso dificulta muito mais, né? Ou às vezes o preconceito, um olhar diferente na própria delegacia ou em outros lugares acaba impedindo com que isso aconteça e por isso que a gente ainda tem menos denúncias do que deveria ter aí nesse caso. Hoje o Ver Mais vai continuar falando desse assunto, falar sobre estupro, inclusive vai ter uma delegada aqui para falar a respeito desse tema aí ao longo da programação.